Fala pessoal, Beatriz Trader aqui e nessa aula nós vamos aprender sobre o suporte e resistência, tá? Mas não é qualquer suporte e resistência, é da maneira certa, da maneira correta. Então, olha, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui nesse canal para você sempre estar ligado em tudo que a Braba tem para passar para vocês, que é muita coisa. Então se preparem aí, tá legal? Aqui na descrição vai ter o linkzinho da nossa comunidade, onde a gente opera ao vivo, sem martingale, todos os dias. Bora! Então, bora aqui para o gráfico, vamos entender um pouquinho o que é o suporte e resistência, né? É o básico do trade, todo operacional, todo mercado, a base dele é suporte e resistência. Tá legal, família? A gente precisa entender o que é o suporte, o que é a resistência. Para que você entenda melhor o que é suporte e resistência, eu vou ensinar você, tá? Sobre analisar o gráfico com o seu olho aqui. Se você é um iniciante, você vai bater o olho aqui e vai conseguir entender uma coisa, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, deixa eu ver, o Paint e vou desenhar para vocês, tá? A forma que todas as vezes que você bater o olho aqui no gráfico, você vai identificar isso. Você consegue identificar que o preço, ele faz movimentos repetitivos. O que é isso? Ele tende, tá, a subir, sobe, chegou no máximo, desce. Chegou no máximo, sobe. E todas as vezes que ele faz esse máximo tanto para cima e esse máximo tanto para baixo, ele está criando ali, não sei se você consegue perceber, ele está criando aqui, ó, um topo e um fundo. Um topo e um fundo, topo e fundo, topo e fundo. Tá legal? Mesma coisa quando ele desce. Ele está descendo, tá? Ele vem aqui, ó, tá no máximo, aí ele começa a descer. Vem aqui, faz o máximo e faz um fundo. Faz o máximo e faz um fundo, né? Então, olha, topo, fundo, topo, fundo, topo e fundo. Bia, a aula de hoje é suporte e resistência. Para que você entenda o que é suporte e resistência, eu precisei desenhar o básico do gráfico, tá? O gráfico, por mais que ele fica lateralizado aqui, ó, ele ainda vai ter topo e fundo. Tá legal? Então, ó, é uma igrejinha, né? É um Vzinho para cima. Tá aqui, então, a minha resistência, tá? E um Vzinho para baixo aqui. Está aqui, então, o meu suporte. Então, para você entender o que é suporte e resistência, mostrei para você o movimento do preço. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu e desceu. Então, todas as vezes que o preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mesma coisa aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tanto para baixa quanto para alta. Tudo é formado com suporte e resistência. Tanto subindo quanto descendo, você vai ter suporte e resistência. Tá legal? O que seria, então, suporte e resistência? Até lateralizado aqui, ó. Aqui você tem três tendências aqui, ó. Você tem a tendência lateral, que o preço está se movimentando lateral. Tem a tendência de alta e tem a tendência de baixa. Prontinho. Agora você entendeu os três principais movimentos que o preço faz: subir, descer e andar lateralmente. Bacana? Então, independente da tendência, se é lateralizado, se é subindo, se é descendo, sempre vai formar topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos. Tá legal? Sempre lateralizado, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, independente da tendência, vai formar topo e fundo, né? Subiu, subiu, também vai continuar ali com topo e fundo, topo e fundo. Tá legal, meus amores? Então, agora, Bia, eu entendi, bacana, eu entendi aí, né? Você explicou um pouquinho sobre o movimento do preço e aonde que está o suporte e resistência. Suporte e resistência, família, é exatamente o fundo e o topo, tá? Então, se um preço veio aqui, ó, ele subiu, depois ele desceu, aqui nós temos uma linha, nós traçamos uma linha, na verdade, né? Nós temos aqui um topo, e este topo é a nossa resistência.
Então, a gente coloca uma linha aqui como referência de que aqui é a nossa resistência, tá? Só você lembrar aqui, ó, resistência é em cima. Aonde é o suporte? O preço caiu e agora ele começa a subir. Olha aqui, ó, fez um Vzinho aqui para baixo, ó. Olha aqui o nosso fundo. Então, aqui é o meu suporte. Então, resistência em cima, suporte embaixo. Vamos fazer isso em velas? Vamos? Ó, preço subindo, aí ele dá uma quedinha aqui, mas continua subindo ainda, né? Continua subindo, tal, ele foi no máximo. Cansou de subir, não teve mais força de subir. Ele começa a descer, ó, começou a descer, vai fazer uma reversãozinha aqui, depois ele começou a descer. Aí ele sentiu o máximo aqui também e depois ele começa a subir novamente. Então, olha que legal, a gente conseguiu ver isso agora com velas, né? A gente conseguiu ver isso em velas. Agora vamos identificar? Vamos identificar com uma pernada aqui, ó, uma pernada de alta. Chegou no máximo, lembram? Chegou no máximo. Este máximo é nossa resistência. Começou a cair aqui, ó, é o nosso topo. Então, a minha resistência está exatamente aqui, tá legal? Nós colocamos uma linha como referência aqui. Olha lá onde que o preço foi buscar. O preço foi buscar exatamente minha linha de resistência. Qual que é aí, né, uma das estratégias? Reversão ou retração, enfim. Então, uma das estratégias é bateu aqui, nós acreditamos que o preço vai agora voltar a cair novamente, tá bom? Então, essa aqui tá aí para você de forma bem explicativa, suporte e resistência. Então, para que nós tenhamos suporte e resistência, a gente precisa de um topo e de um fundo, de um topo e de um fundo, tá? Sempre que é o topo, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, e assim nós vamos ter. Todas as vezes que está em cima é a resistência, todas as vezes que está embaixo está o suporte. Então, legal, já vimos ali, já desenhamos, né? Já desenhamos toda a estratégia, todo o operacional. Agora, vamos identificar aqui no gráfico, vamos identificar aqui o suporte e resistência. Olha, agora o seu olho vai bater, né? Seu olho vai conseguir identificar ali as resistências. Algumas são um pouco difíceis de identificar, mas tá aqui, ó. Essa aqui tá bem visível para nós, né? Nós temos aqui, ó. Olha aqui. Nós temos aqui, ó, o nosso Vzinho ao contrário, né? Que eu chamo de igrejinha, né? Uma igrejinha, né? Tem uma aqui, igrejinha, ó. Que é a minha resistência. Tá legal? Então, qual que é o hábito nosso aqui? Vem aqui pegar uma linha e colocar essa linha aqui nesse topinho, identificando aqui a nossa resistência. Mas aqui também, ó, você pode ver que houve também um outro Vzinho aqui, né? Que é identificando aqui, ó, o fundo. Então, aqui é o nosso suporte, né? Então, aqui nós temos um suportezinho, sim. Posso marcar ele aqui, né? O nosso suportezinho. Então, família, suporte e resistência é isso, tá? O preço vai andando, ó, eu consigo identificar aqui. Às vezes ele vai fazer um suporte, uma resistência, não tão visível quanto se você queira, né? Aqui tá, ó, aqui tá um triângulo legal, mas aqui tá um triângulo pequeno, mas não deixa de ser isso aqui, é um suporte, aqui desceu, virou uma resistência. Tá legal? Subiu, suporte, desceu, resistência. Tá bom? Ele fez um fundinho, fez um topo, é uma resistência. Beleza? Né? Então, quando fica lateralizado assim, às vezes tem dificuldade de reconhecer. Mas olha, subiu, desceu, subiu, desceu. Tem duas resistências aqui, tá? Tem um suportezinho aqui, olha que legal. Aqui veio até aqui embaixo, olha, outro suportezinho aqui, tá bom? Então, tudo tem a ver com o operacional. Ah, eu sou um trader que gosto de pegar suporte e resistência que se formam com uma tendência bonita, né? Ou seja, aqui, ó, tá uma tendência bonita. Subiu com várias velas verdes e desceu com várias velas vermelhas. Então, ficou bem visível aqui, né, a nossa resistência, né? Não tá uma coisa meio lateralizada. Aqui também tá, ó, subiu e depois desceu. Então, subiu e depois desceu. Tenho aqui também a minha resistência. Então, você pode ser daquele tipo de trader que fala, olha, eu só pego resistência bonita, né? Aquelas que não fica lateralizado. O preço subiu, depois desceu. Subiu, depois desceu. Aqui é a resistência. Tem duas, uma pertinho da outra, né?
Aqui também é uma confluência legal. Tá legal, família? Então tá aí resistência, suporte. Suporte, então, aqui embaixo, ó, desceu, subiu, desceu, subiu. Olha o nosso suportezão aqui, ó. Desceu, subiu, mais um outro para cima, né? Então aqui é a nossa primeira aula para você identificar suporte e resistência no gráfico. Lembram que ele sempre vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, né? Ele vai ter que, ó, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Então, nós temos aqui as nossas resistências, temos aqui os nossos fundos, temos aqui as nossas resistências e nossos fundos. Então, basicamente, ele sempre vai se movimentar assim, tá legal? Ele sempre vai se movimentar, fazendo esse movimento de sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Basicamente, nossa primeira aula tá aí, suporte e resistência. Eu tenho um scriptzinho que ele já facilita a nossa vida. Ele já traça ali suporte e resistência de forma automática. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Olha lá que legal. Olha lá que legal. Aonde tem uma resistência, ele vai marcar uma linha. Aonde tem o suporte, ele vai marcar o suporte, né? Então, olha esses fundinhos aqui. Todo esse fundinho aqui, ó, é o nosso suporte, tá bom? Então, ele tem o papel ali de traçar suporte e resistência para a gente ali de forma automática, tá bom, família? Então, se você tem dificuldade em aprender suporte e resistência, ele facilita a sua vida, ele mostra para você, ó, né? Bateu aqui, isso aqui é a nossa resistência do momento, aqui é o suporte do momento. Ele vai traçando ali suporte e resistência, né? Eu consigo te enviar, eu envio para todos os meus alunos lá dentro do meu grupo, da minha comunidade. Eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar também no comentário fixado. Já dá um likezinho aqui nesse vídeo, tá? Clica aqui, entra para dentro do nosso grupo aqui, a gente opera ao vivo, né, todos os dias, sem martingale. Essa aqui é uma aula bem explicativa, mas eu quero que você venha operar com a gente. Tá legal? Corretora que a gente usa é a Broker 10, é uma corretora que eu uso desde 2023. Vocês têm noção disso? Desde 2023 eu uso a Broker 10, é uma corretora também. Vou deixar o link aqui para vocês, né? Para você estar se cadastrando, estar conhecendo, ela dá conta demo ali para você fazer testes, né? Mas é isso então, meus amigos. Manda um likezinho aqui e tá na descrição, tanto aqui o link da minha comunidade, quanto também aqui o link da corretora para você fazer o seu cadastro. No mais é isso. Valeu com Deus. Tchau, tchau!